Pai do Senhor, irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui de volta para compartilhar uma porção da Palavra de Deus com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a caminhada cristã. Hoje nós vamos falar sobre o teste da fé, a prova da fé. E como é importante aprendermos a termos a postura correta ao enfrentarmos dificuldades na vida, porque sim, as dificuldades surgirão no caminho, na caminhada do cristão, e nós precisamos saber como lidar com elas e como enfrentá-las, amém? O texto base do nosso estudo vai ser Gênesis capítulo 22, mas antes de iniciar a leitura, eu gostaria que você pudesse curvar a sua cabeça, onde quer que você esteja, para que possamos orar ao Pai, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada vida que está aí ouvindo essa mensagem. Eu te peço que em nome de Jesus, o teu Espírito possa descortinar, desvendar, revelar a tua palavra a eles. Eu te peço, ó Pai, que pelo teu Espírito, conhecimento cheio ao coração dos teus servos, que possamos ter nossas vidas alinhadas à tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço que todo e qualquer sofisma, mau comportamento, má atitude, em nome de Jesus possam ser corrigidas nesse momento. Que o teu Espírito seja com todo aquele que me escuta agora e que no nome de Jesus graça possa vir do alto, que nos ajude a compreender e a nos mover por genuína fé. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Bem, agora você vai comigo lá. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. É uma leitura um pouco longa, mas é necessária. Diz assim. A minha versão é a revista atualizada. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra,
porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Apenas para contextualizar, se você retorna aqui a alguns capítulos de Gênesis, vai ser possível você notar que Abraão, a figura de Abraão, né, surge após a confusão das línguas lá na Torre de Babel. Começado a falar a genealogia, falar do pai de Abraão, Terá, e aí no capítulo 12, se não me falha a memória, Deus se revela a Abraão. Abraão já não está mais em Ur dos Caldeus, porque o pai, junto com os demais filhos e noras, saem de Ur dos Caldeus e vão para a terra de Harã. Estavam numa Canaã, mas param em Harã, e em Harã Deus se revela a Abraão e fala com ele. E Deus dá duas promessas gigantescas. A primeira dela, que daria uma terra a Abraão, a segunda dela, que multiplicaria a sua descendência. A segunda, em específico, envolvia um milagre natural, físico, já que Abraão era casado com uma mulher que era estéril, Sarai à época, né? A época era Sarai e Abraão. Deus muda o nome de ambos no decorrer da trajetória da vida de Abraão. Mas naquele momento, Abraão, com 75 anos de idade, recebe essas duas promessas, sai de Harã e vai para a terra, segue rumo à terra de Canaã, faz residência em alguns locais ali próximo, chega inclusive a morar no Egito. Mas enfim, durante a trajetória de Abraão, 25 anos se passaram até que Deus cumpre uma das promessas, pelo menos o início da promessa, né? Como ter uma descendência numerosa, se nem ao menos um filho ele tinha, um filho da sua esposa legítima, né? De Sara. Então, 25 anos depois dessa aparição de Deus a Abraão, Sara engravida, dá um nome escolhido por Deus, Isaque, que significa riso. E alegre por ter aquele filho, Abraão, agora como filho legítimo, cria vínculos com esse filho, filho da promessa, filho tão esperado, tão sonhado. Mas com o passar dos anos, a criança vai crescendo e um dia, um belo dia, Deus, não o diabo, Deus se revela a Abraão e diz: sacrifica o teu filho a mim. Vai para o monte que eu vou te mostrar. E lá ofereça o seu filho como holocausto. E aí eu vou instigar você a se colocar, a ter empatia por Abraão e se colocar no lugar dele. Na minha opinião, o auge de prova na vida de Abraão, se eu vejo a vida de Abraão, essa para mim foi o momento, essa prova no Monte Moriá, que ele sobe o monte com o seu filho, com o cutelo na mão, né, com a faca específica, né, para imolá-lo, para degolá-lo, sem questionar. A Bíblia diz que Deus aparece a ele em uma noite, no dia seguinte ele segue a viagem de 3 dias para imolar o seu filho. A Bíblia também relata em Hebreus capítulo 11, naquele rol, né, dos heróis da fé, obviamente o pai da fé estaria lá, que é Abraão. E a Bíblia relata que Abraão obedeceu a voz do Senhor e creu que Deus era capaz de ressuscitar Isaque dentre os mortos. A fé de Abraão se mostrou naquele momento genuína, foi provada. A voz do anjo do Senhor fala a Abraão nesse momento de Gênesis capítulo 22, no momento em que o anjo do Senhor, que é uma questão de teofania, se você encontrar, procura na sua Bíblia, inclusive na minha vai aparecer assim, o anjo do Senhor, o anjo com A maiúsculo, o Senhor com todo maiúsculo, é comum o anjo do Senhor aparecer como uma tipificação. Na verdade, ele era o próprio Cristo aparecendo. O anjo do Senhor era o próprio Deus personificado ali, era o próprio Cristo, a palavra personificada, a palavra, né, às vezes aparecia em pessoa. Nesse caso, apareceu Abraão apenas como uma voz do alto por 2 vezes. A primeira delas foi o veredito:
Não faça isso. Agora eu sei. Agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu sei que você não me negou, nem mesmo o seu maior bem, o seu bem mais precioso, o filho, não qualquer filho, mas o filho da promessa. A segunda vez a voz reaparece a Abraão e agora aparece de uma maneira diferente. Agora já é dando uma promessa, na verdade ratificando a promessa. Acompanhe novamente comigo esse versículo. Então do céu bradou pela segunda vez, versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E é nesse ponto que eu quero trazer para você mais duas leituras específicas agora do Novo Testamento, para contextualizar você acerca da veracidade, da legitimidade, da prova da fé, do teste da fé na vida do cristão. E por que eu abro esse parênteses para falar sobre isso? Infelizmente a nossa geração é uma geração diferente, por assim dizer, de gerações anteriores, né? De gerações mais resilientes, como as gerações anteriores. Nossa geração é a geração do micro-ondas, né? Que está quente em 2 minutos. A nossa geração é da máquina de lavar, coloca lá dentro, liga, ela faz tudo, só tem que tirar depois, colocar para secar, e algumas delas já entregam a roupa seca. Então, nós somos a geração dos processos suavizados, né? Você vai numa linha de produção de um carro, você está ali, a linha toda automatizada, os braços fazendo um serviço pesado, levantando peça. Você vai numa indústria de fundição e você já consegue enxergar a automação dos processos de toda e qualquer indústria. Veio aí com a Revolução Industrial e só cresce ao longo dos anos a otimização dos processos. E com a otimização vem a suavização dos processos. Os processos são mais ágeis, não dependem tanto do ser humano no quesito físico, braçal. E aí a gente construiu uma geração, às vezes a gente até brinca, o fulano é raiz ou é Nutella? Ah, esse aqui é Nutella, que não aguenta, ou esse aqui é raiz, que ele de fato aguenta. Então nós construímos uma geração das coisas mais fáceis. Não estou dizendo que tudo é fácil não, tá? Mas das coisas mais fáceis. Você vai, eu esqueci o versículo, lembro só de uma frase, coloca no Google, você acha. Então assim, nós somos a geração que tem as coisas mais rápido, mais fácil na mão. E infelizmente, essa nova geração mal interpreta a questão do sofrimento. Vem para Cristo e às vezes, infelizmente, culpa de alguns pregadores, alguns ministros que às vezes pintam a graça de Deus como algo barato, como venha do jeito que você está, mas besteira, permanece do jeito como você está. Uma geração que se multiplicou o solo com pedras, o solo com espinhos. Não sei se você lembra, mas a parábola do semeador que Jesus explicou, ele fala que ele lança a mesma semente, né? A semente que está na mão dele, as sementes estão na mão dele, a origem das sementes é a mesma, mas ele lança em solos diferentes. E o único solo que de fato produz a 30, 60 e 100 por um é o solo bom. E Jesus explica a parábola para os discípulos, explica que o solo tratava do coração. Então a receptividade, a maneira como as pessoas recebiam a semente, que é a palavra, alterava o fruto daquela pessoa. Aquele que caía entre espinhos era sufocado pelos prazeres da vida, pelos prazeres do mundo. Aquele que caía nas pedras
não tinha raiz, vinha a perseguição e ele ficava: ai, eu não quero sofrer pelo nome de Jesus. Ai, se me dissessem que era assim tão difícil, eu não teria vindo para Jesus. Eu não quero ser crente assim. Me prometeram mundos e fundos, que tudo seria maravilhoso, lindo, perfeito, bênçãos, traz de bênçãos. E as pessoas não conseguem, muitas vezes, e rejeitam um dos momentos mais importantes da carreira cristã, que é a prova da fé. Ah, Dani, por que elas rejeitam? Porque é doloroso, porque não é confortável, porque nos coloca em um embate interno. Veja, um pai que aguardou 25 anos crendo em Deus, recebe um filho como resposta de uma promessa. E aí, quando a criança vai crescendo, o mesmo Deus que prometeu fala para ele: sacrifique, mate seu filho. Perceba, Deus pede uma coisa super surreal, até porque você não vai ver dentro da palavra de Deus em nenhum momento Deus pedindo sacrifícios de seres humanos. Esses pedidos de sacrifício de seres humanos aconteciam em outras, por assim dizer, religiões pagãs, que tinham o costume de sacrificar pessoas. Mas em nenhum momento dentro da Bíblia você enxerga Deus instituindo o sacrifício humano, de forma alguma. Mas ele pede uma coisa assim, além a Abraão. E Abraão tem uma atitude exemplar, não é à toa. Às vezes nós gostamos do título, né? Amigo de Deus, pai de multidões, teve um nome mudado. Abraão, pai da fé, meu pai, porque a Bíblia diz que nós somos benditos com ele. Nós somos essa geração, essa descendência numerosa que Deus prometeu a ele. Deus não prometeu, quando Deus falou, o foco do Senhor não era apenas no natural, mas somos numerosos como a areia do mar, todos aqueles que cremos como creu o pai Abraão. E nós se cumpre a palavra do Senhor, na igreja é cumprido a palavra do Senhor a Abraão. E você vê Deus pedindo assim a ele, lá em cima. Gostamos dos títulos, gostamos do resultado, mas muitas vezes não queremos nos submeter ao teste, à prova. Será que a fé é genuína? Aí eu entro numa questão e já a gente volta para Gênesis capítulo 22 para avaliar, né, o comportamento de Abraão nesse momento que é o ápice da vida dele, de teste. Mas eu quero deixar claro aqui com vocês, conversar com vocês, e a gente vai ler ainda duas passagens, uma em 1 Pedro e uma em Tiago, que fala acerca da prova da fé. Isso para a geração Nutella, que não está acreditando aí que não vai ser provado, que tudo é bênção e tudo é um mar de rosas e flores. Quero que você leia comigo 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Abre aí comigo, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: nisso exultais, alegrem-se, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, a finalidade, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro é enfático: olha, se necessário, vocês vão passar por muitas provações. Para quê? Qual é a finalidade? Humilhados. Mostrar para vocês que a fé não funciona, mostrar que Deus não está com você. Não, você será provado para aprovar a sua fé, para refinar a sua fé. Aí vai comigo em mais uma. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
fogo produz resiliência. A fé. E aí, para encerrar essa primeira contextualização para a gente entrar de fato no que nós vamos conversar, no que nós vamos aprender. Para fechar esse raciocínio, aqui nós vemos nessas duas passagens, claro, que nós passaremos por várias provações e que o intuito dessas provações é nos aprovar, refinar a nossa fé, testá-la, se de fato ela é genuína ou se é apenas um assentimento mental. O que seria esse assentimento mental? É algo na mente. Eu acredito no meu raciocínio. Eu vou para a igreja sempre. Filho de peixe, peixinho é. Eu sou crente, meus pais são crentes e por isso eu sou crente. Você precisa ser provado. A sua fé precisa ser provada e atestada como genuína, para que você passe o próximo passo, para que você confirme, ratifique as promessas de Deus na sua vida. Porque as promessas, elas são herdadas. Tomamos pela fé, permanecemos em fé, somos testados na nossa fé e uma vez aprovados, vemos o cumprimento da nossa fé, o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida, recebidas por meio da fé aprovada. Para o sentimento mental, eu trouxe aqui o exemplo da vida de Jó. É um dos livros mais antigos, segundo os historiadores, escritos, e quero deixar assim bem claro o exemplo, porque ele para mim diz muito, fala muito a vida de Jó. Jó era um homem completamente reto, fazia tudo de acordo com a vontade de Deus, não existia lei instituída, não existia ainda a Torá, não existia o conhecimento de fato de Deus, mas ele sacrificava a Deus, o único Deus nos céus, sacrificava pelos seus filhos, tinha uma vida de retidão. E aí um dia, todos já devem saber, Deus permite, sim, Deus permitiu, não foi o diabo, Deus permitiu que Jó fosse tentado. E Deus disse ao espírito maligno: pode tocar, tirar bens, tirar tudo, menos tirar a vida de Jó. E foi exatamente isso que aconteceu. Perdeu todos os bens e enterrou em um só dia 10 filhos. Ficou doente no corpo, uma lepra coçando e comendo a carne dele. Os amigos vieram para ver, meu Deus, o que aconteceu? E ficavam buscando motivos na vida dele que justificassem ele estar daquela forma. Mas você não era tão reto? Será que você não era tão reto assim? Será que você fez isso? Será que você fez aquilo? Tentando justificar e culpá-lo. Na verdade, você está sofrendo isso porque você fez coisas erradas. Como se fosse assim. Prova é diferente de consequência de erros. É diferente de consequência de atos. Jó naquele momento estava sendo provado. Tinha uma vida íntegra, mas estava passando pelo fogo da prova para ser aprovado. Era um assentimento mental? Eu creio em Deus na minha mente? Ou era fruto da fé que vem do coração, que vem do espírito do homem? E naquele momento em que Jó é provado de todas aquelas formas, antes de ser restituído, porque sim, quem é aprovado é recompensado. Vou dizer de novo, quem é aprovado é recompensado. E antes de passar pela recompensa, pela restituição, que ele foi restituído 7 vezes mais, antes disso, Jó faz uma declaração profunda. Ele fala: antes eu te conhecia, Deus, de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. A prova da fé fortaleceu a fé de Jó, não destruiu a fé de Jó. Por quê? Porque não era um assentimento mental, não era na mente. Quantas pessoas você conhece que perdeu o emprego? Deixou Deus. Perdeu o filho para as drogas? Deixou Deus. Esquece Deus. Não, porque ele não fez o que ele tinha que fazer. Olha o que eu acabei de dizer aqui, ele não fez o que ele tinha que fazer. Não suportam
ser refinados. Mostram que a fé na verdade era débil ou era apenas um assentimento mental, era algo na mente. Eu estou contigo, Deus, se você fizer tudo certinho na minha vida, se você faz alguma coisa que eu não gosto, que eu não concordo, se você me deixa sofrer, se você permite que eu sofra, então pula do barco. Quantas pessoas nós conhecemos que naufragaram na fé porque não entenderam o processo da prova, porque não resistiram até o final. Você já viu alguém ganhar um prêmio, querido, correndo uma maratona, por exemplo, desistindo no meio do caminho? Você já viu alguém correr na São Silvestre, que é feita todo ano aqui no Brasil, em São Paulo? Você já viu alguém ganhar o prêmio se não cruzar a linha de chegada? Você já viu alguém aplaudir, parabenizar? Nossa, você é um vencedor, fez o percurso inteiro, quando ele na verdade só fez a metade? Eu também não conheço nenhum que tenha sido parabenizado, nenhum que tenha sido congratulado, condecorado por ter desistido no meio do caminho. A vida de Jó para mim representa um dos mais altos assim, provas. Enterrar 10 filhos num dia não é fácil, não é mesmo? Ter uma mulher do lado dizendo amaldiçoa a Deus e morre. Não tá dando certo esse negócio de você cumprir aí os mandamentos, não tá dando certo esse negócio de você ir pra igreja. Nossa, agora que você vai pra igreja, sua vida piorou. Antes era bem melhor. Antes você tinha mais amigos, antes o dinheiro era mais fácil, antes não tinha perseguição no trabalho. Quantas vezes nós ouvimos isso? Não, com Deus é muito difícil. Sem Deus a minha vida é mais fácil. Pessoas que rejeitam a Deus por causa da prova da fé. Mesmo Abraão, eu fiz questão de ler essas passagens em 1 Pedro, capítulo 1, 6 e 7 e Tiago 1, de 2 a 4, em que eles são enfáticos acerca das várias provações que o cristão vai passar, para deixar claro e tirar qualquer dúvida da sua mente, do seu coração, de que a prova é algo que não é dado por Deus. Na verdade, a prova vem do alto, é uma permissão de Deus para que Ele teste se a minha vida apresenta fé genuína diante dele. E assim, é impossível provar a fé de alguém sem passá-la pelo crivo da dificuldade. Na vida de Abraão, Deus prova a vida de um amigo. Tô ali, tô caminhando com Deus. Por vezes você vê declarações de Deus acerca de Abraão, né? Quando Abraão vai interceder por Sodoma e Gomorra, nossa, não era nem a cidade de Abraão. E Abraão começa a interceder por Sodoma e Gomorra por causa do sobrinho dele que foi para lá, iludido com a beleza, os recursos naturais do local. Quando os dois se separam, Ló vai para uma cidade muito próxima de Sodoma, desculpa. E quando Deus decidiu, chegou no nível, vou julgar Sodoma e Gomorra, Abraão se interpõe. Senhor, e se tiver 50 justos? E se tiver... Não, então eu não vou destruir, viu, Abraão, meu amigo? Eu não vou destruir. Agora me diga. Deus vai destruir uma cidade e ele procura o amigo dele para dizer, olha, então, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão não morava lá. Abraão não estava lá. Abraão não sofreria com nenhuma dificuldade financeira, por assim dizer, se o local fosse destruído. Ele estava em outra. O rebanho dele estava em outro lugar, o pasto dele estava em outro lugar. A diferença é que ele não estava lá. E Deus chama Abraão, então, vamos conversar. O nível de maldade daquela cidade chegou ao topo. Eu vou destruir a cidade. O que você tem a dizer? E Abraão, não, então não destrói. Se tiver 50 justos, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. Não, 10 tá bom, né? É possível que numa cidade dessa não tenha 10. Não tinha 10. Por isso Deus destruiu aquela cidade. Mas essa pessoa, Abraão, com tanto respaldo diante de Deus, amigo de Deus, ainda assim, Deus o testou. Ai, Dani, mas será que eu não seria a exceção? Deus testa os outros, mas a mim não, querido, não há exceções. A Bíblia diz que Deus testou Jesus, o Filho de Deus. A gente vê em Mateus capítulo 4,
O próprio Espírito Santo, sim, não é o espírito do diabo, não é um espírito imundo, não é um espírito maligno. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. E naquele momento, Deus, o Pai, fica na retaguarda, só observando, testando, provando. O coração de Jesus, de fato, estava com Deus? Ou ele trocaria a cruz pelos reinos da terra que foram oferecidos? Hoje, seu coração está com Deus? Ou você trocaria aquilo que o Senhor tem te dado? Não sei, por um casamento fora da igreja? Ah, mas aquela pessoa é tão boa. Entrar no jugo desigual? Ou por aquele tão sonhado emprego? Mas para estar naquele emprego eu tenho que mentir, eu tenho que sonegar impostos. Coração de Jesus, o Filho de Deus, foi testado, levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo para passar pelo teste, para que fosse aprovado. A Bíblia diz, Mateus capítulo 4, versículo 7, se não me falha a memória, ao final do teste, Jesus completamente aprovado, com o coração, com uma fé genuína, com uma confiança genuína em Deus, o coração alinhado de Deus. O diabo vai embora, a Bíblia diz que ele retornaria em momento oportuno, mas aquele momento em que o diabo vai embora, Jesus é coroado. Jesus é servido por anjos. Já havia passado pelo período de 40 dias sem comer, e agora era servido no meio do deserto por anjos. Assim, fica claro que a prova da fé não é uma opção não tê-la, não é algo que não, eu sou um super crente, comigo não vai acontecer, vai acontecer. A sua fé será provada pelo fogo, a sua fé será provada para que Deus saiba se a sua fé é genuína ou não passa de um assentimento mental, ou mesmo se você negocia a sua fé, se no momento da aprovação, no momento do teste, você abdica, ou você murmura, ou pior, você amaldiçoa Deus, culpa a Deus pelo que você está passando. E eu quero continuar. Já pontuei, já citei algumas atitudes erradas, e esse para mim é o foco desse ensinamento, dessa mensagem. A atitude correta na hora de ser provado. Se eu já sei que não é uma opção ser provado, que eu serei provado ao longo da minha caminhada cristã, eu vou passar por várias provações que o próprio Deus vai permitir, que muitas vezes o próprio Deus vai me guiar a esses momentos para que eu seja provada, e vai ficar observando o meu comportamento, o que eu falo, o que eu digo, o que eu faço, com o intuito de me aprovar e de me recompensar, para que eu herde e veja o cumprimento das promessas. Mas eu vou falar da questão da atitude correta ao ser provado. Se eu sei que não posso não ser provado, ou seja, é inevitável ser provado, então o que eu posso fazer é aprender como ser aprovado, é aprender a atitude correta que eu devo ter enquanto eu sou provado. E aí eu pontuei 3 coisinhas apenas, 3 itens apenas. Coloquei aqui a infantilidade, a atitude incorreta, tá? A infantilidade, o humanismo, o protecionismo e o uso da fé para repreender a prova, certo? São 3 atitudes comuns, infelizmente, que eu vejo, consigo enxergar na vida de pessoas tanto novas na fé, quanto com uma bagagem maior na fé. Eu consigo enxergar todas essas atitudes. Primeiro a gente vê, às vezes, algumas pessoas apresentarem um comportamento infantil, birrento. Não quero. Ah, isso aqui não é de Deus. Ou de espernear, perguntar para Deus, mas por quê? Por quê? Ou por que com a minha família? Ou culpar a Deus.
imprensar Deus na parede, como se Deus devesse explicações de por quê. Mas aí tem os argumentos, tá? Não, mas eu sou uma pessoa correta, eu que te sirvo, você apaga, eu que sou fiel, eu que dou dízimo, eu que faço isso e aquilo, e a lista, elencando a lista. Aí eu te pergunto, essa lista seria melhor que a lista de Jesus? Essa lista seria melhor do que a lista de Jó? Essa lista seria melhor do que a lista do pai na fé, Abraão? E ainda que fosse, Deus não pouparia. Deus não poupou seu único filho, porque Deus precisa provar a legitimidade da tua fé, a genuinidade da tua fé, a veracidade da tua fé. Seria um sentimento, um assentimento, um pensamento na tua mente, ou de fato a fé é uma convicção no teu espírito, no espírito do homem? A infantilidade, né? Esperneia. Não, eu não aceito, ou isso não é justo, ou olha aqui a minha lista perfeita do cristão perfeito, como que eu estou passando por isso? Ou mesmo a crítica dos que estão de fora. Mas você é tão certinho, tá vendo? Nem onde você vê a Deus, você é tão certinho, teria as coisas acontecendo na tua vida. Ou, aí eu passo para o outro ponto, humanismo, protecionismo, né? As pessoas não querem sofrer, principalmente a nossa geração, né? Não quer sofrer, não quer passar por dificuldades. E eu trago à memória a vocês um momento em que Jesus repreendeu Pedro. É um momento em que ele diz: para trás de mim, Satanás, falando com Pedro. Está lá em Mateus capítulo 18, e Jesus está explicando para eles: eu vou passar por um momento, eu vou ser levado à cruz, vão escarnecer de mim, vão me bater, vão me torturar e eu vou morrer. Mas assim, não se preocupem, no terceiro dia eu vou voltar. Esse templo será reconstruído. E Jesus explicando: olhe para que a vossa fé fortaleça a fé dos seus irmãos e tal. E aí do nada Pedro: opa, como assim sofrer? Opa, como assim a cruz? Morrer? Como assim? Estou andando 3 anos contigo, só vendo milagre, vendo morto ser ressuscitado, vendo o pão ser multiplicado, os demônios serem expulsos, e você vem com essa história de que você vai sofrer, de que você vai nos deixar, de que você vai subir numa cruz, querido. A cruz maldita, a cruz maldita. Não. Pedro fala uma frase assim que para mim me toca profundamente. Uma frase super infeliz. Pedro fala para ele: tem pena de ti. Tenha pena. Não vai acontecer isso contigo. Não, você não precisa passar por isso. Quantas vezes nós dizemos isso para nós mesmos, ou escutamos de outros, ou dizemos para outros: tem pena de ti. Você não merece sofrer tanto. Você merece algo melhor. Cruz? Não. Essa é a tua religião aí, só sofrimento. Desde que Jesus entrou na tua vida, é só sofrimento. Nós recebemos muitas vezes esses relatórios, esse bombardeio na mente que assola a nossa alma, se no nosso espírito não há uma convicção clara de que eu estou em Cristo, eu creio de todo o meu coração, porque a salvação é confessar com a boca, mas crer aqui no coração, não aqui. Não é um sentimento na minha mente. A fé deve ser genuína para produzir o fruto esperado. Há muitas pessoas, infelizmente, dentro da igreja, vou dizer da igreja de um modo geral, das igrejas, que estão querendo ver os resultados, não conseguem ver o resultado, porque na verdade o que elas têm é um assentimento na mente, ou uma fé muito débil, porque não foi exercitada no momento da aprovação. Apareceu a aprovação, você fugiu, já se desviou. Se desvia, se isola, fica mal com Deus, fica mal com Deus, faz coisas erradas, depois se arrepende, tenta juntar os cacos, volta para Deus, e quando vem a aprovação de novo, porque sim, ela vai voltar num ciclo. Não existe esse ser perfeito que não vai passar por provações. Nós vamos passar por várias provações ao longo da nossa caminhada até que Jesus volte.
E essas pessoas lançam fora a fé que tem, se ela é débil, lançam fora até mesmo o assentimento mental e voltam para o Egito, voltam para o mundo, porque o assentimento mental não consegue resistir o momento da aprovação. Aí a infantilidade, que alguns apresentam, o protecionismo, tem pena de ti, isso não vai acontecer contigo. Esquecem a palavra de Jesus quando ele fala: aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida a achará, a ganhará. E o último, porém não menos importante, para esse eu quero dar uma ênfase específica, são os supercrentes. Eles usam a fé para repreender o momento de prova. Meu Deus, como Deus vai repreender Deus? Porque sim, a prova ela é trazida pelo próprio Deus. Ela é uma permissão do próprio Deus. E na vida de Abraão é muito claro. Deus fala para Abraão: eu quero teu filho, sacrifica o teu filho. Deus não diz por quê. Não, Abraão, olha, porque eu quero provar a tua fé. Olha, se você for aprovado, na verdade eu não vou matar Isaac, não. Levanta, vai para o monte que eu vou te indicar, leva o teu filho e sacrifica. Abraão, um homem de fé extremamente genuína, não pergunta: Senhor, mas por quê? Senhor, mas você me prometeu. Senhor, mas esse é o filho da promessa. Não. Abraão, como ovelha muda, calado, levanta, prepara todo o material, faz uma viagem de 3 dias. Quando é indagado pelo próprio filho: pai, cadê o animal para a gente poder, sacrificar? Tá só eu, você, o fogo e a faca? Quem é que vai ser o animal, papai? E seguramente Abraão diz a ele: filho, Deus proverá cordeiro para si. No momento em que ele se aproxima, constrói o altar e pega a criança, amarra a criança. Eu não consigo nem imaginar o que passou pela cabeça de Isaac. Meu Deus, na verdade o cordeiro sou eu. E pega a faca para poder imolá-lo, degolá-lo. A voz vem, ele consegue enxergar a provisão de Deus que estava próxima. Porque no pós-teste parece que os nossos olhos são abertos, nós conseguimos entender tantas coisas. Antes e durante é impossível entender o que Deus está querendo fazer, o que isso está acontecendo na minha vida, é impossível entender. Mas uma vez que nós nos calamos e de forma resiliente decidimos obedecer a Deus e atravessar pelo período de prova, irmãos, é como se um véu fosse descortinado, nós conseguimos ver claramente a provisão, o intuito, a alegria vem no nosso ser, aquela sensação de fui aprovado. Uma nova fase se inicia, um novo período, uma nova temporada, novo conhecimento, nova graça, recompensa, banquete servido pelos anjos. Porém, antes e durante, a gente não consegue ali identificar, detectar. Muitas vezes Deus se mantém em silêncio, esperando a nossa atitude de fé. Não de repreender. Eu te repreendo, momento difícil no trabalho, momento com doença entre familiares, enfim, momentos financeiros difíceis, momento conjugal muito difícil no relacionamento, ou um período difícil dentro da igreja, ou não sei, entre amigos, enfim, a fonte dos problemas que nos provam são N. Podem ser várias, inúmeras. O fato é que antes e durante nós não conseguimos interpretar nem mesmo o propósito de todas aquelas coisas. Mas Abraão foi mudo, obedeceu a voz de Deus, não questionou, não ofereceu. Deixa eu te oferecer um servo que eu tenho, deixa eu te oferecer uma outra pessoa, te ofereço minha esposa. Não, te ofereço a mim. Não, Deus pediu o filho e ele obedeceu, sem reclamar, sem murmurar, sempre crendo. Quando ele deixa os homens na base do monte, ele diz: nós vamos subir, eu vou subir com meu filho, lá nós vamos adorar e nós vamos voltar.
Hebreus capítulo 11 fala claramente que, olha, Abraão tinha a certeza: rapaz, se eu matar meu filho, Deus ressuscita. Mas eu vou obedecer aquilo que Deus me disse. Não vou ficar reclamando, não vou fazer cara feia, não vou protelar, obedecer a voz de Deus. Eu vou obedecer. Vou me entregar a Deus, confiando plenamente que Ele é meu provedor. Quando a voz veio a ele não mate, quando ele conseguiu enxergar a provisão de Deus, que era um carneiro preso pelo chifre a uns arbustos, pegou, imolou, adorou e chamou aquele lugar Yahvé Jireh. Deus proverá. Eu quero deixar essa palavra com você. Deus proverá na sua vida. Não tenha essa atitude, a infantilidade. Ai, mas por quê? Por que está acontecendo comigo? Olha, Deus, a minha lista de cristão perfeito. Você não deveria fazer isso comigo. Ou esse protecionismo. Não, esse evangelho que sofre. Não sei se eu quero isso, não. Tenho pena de ti. Não tenho pena de ti. Se entregue como um holocausto, como uma oferta viva no altar de Deus. Você será recompensado. E por último, que nós falávamos anteriormente, não use a sua fé para repreender algo que o próprio Deus está colocando na sua vida. Naquele momento de Jó, não era possível repreender. Deus havia permitido. No momento de Abraão, não adiantava repreender. Ele tinha escutado da própria boca de Deus. No momento de Jesus, não tinha como repreender. O próprio Espírito Santo tinha levado ele até aquele deserto para ser tentado pelo diabo. Mas nós ainda temos os super crentes dentro da igreja que acham que são super, mega, ultra espirituais. Então, quando a dificuldade vem, não há discernimento. E o que ele faz? Repreende o momento. Não adiantou culpar Deus. Não adiantou mostrar a minha lista de super crente. Não adiantou fazer nenhum dos artifícios. Não adiantou querer me proteger. A prova está ali batendo na minha porta. Você, sou da fé. Vou repreender os ventos, o mar. Se calem e falam várias frases, mas nós precisamos entender e aceitar o período de prova, não como algo ruim, mas como a prova da nossa genuína fé. Ou você quer estar na vida cristã dentro do corpo de Cristo de forma enganada? Não, eu acredito que não. Nós todos estamos aqui crendo que no dia que a trombeta soar, nós, os vivos, subiremos, e se estivermos mortos, nossos corpos serão ressuscitados para estarmos juntamente com Cristo nos céus, para o encontro entre o noivo e a noiva, o cordeiro e a igreja. Antes da gente terminar, eu queria deixar, a gente já está 47 minutos, desculpa, mas deixa eu algumas frases específicas aqui sobre conselhos de como lidar com esse momento de prova. Não posso fugir dele, não posso repreendê-lo e preciso passar por ele para que eu receba a promessa de Deus, para que a minha fé possa ser tida como genuína e eu seja servida por anjos e possa passar para uma outra fase da caminhada, um nível acima do que eu estou e possa alcançar bênçãos ainda maiores. Quero dizer para você, não resista como se fosse do diabo. Essa prova aqui é do diabo. Não resista. A Bíblia fala em Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você deve resistir ao diabo. Não resista à prova. Jesus não resistiu ao processo, resistiu ao diabo no processo. Porque sim, nesses momentos de prova, de fragilidade, em que a nossa mente é bombardeada, nós somos tentados a desistir da nossa fé. Mas a Bíblia diz que no meio daquele deserto, Jesus não resistiu ir ao deserto. Jesus não resistiu à orientação de jejuar 40 dias. Jesus obedeceu. Foi guiado pelo Espírito a estar lá. Mas Jesus resistiu ao diabo, não à prova. Jesus resistiu ao diabo em meio àquele momento de dificuldade. Ele notou, nesse momento de dificuldade, isso aqui procede do diabo. E o repreendeu usando a palavra. O repreendeu usando a palavra. até que o diabo se ausenta.
oferece tudo que tinha. Jesus não quis e ele se ausenta. Jesus está aprovado. Vem os anjos. Tá bom, Jesus, 40 dias já é o bastante. Ainda mais ser provado depois de 40 dias de fome e ainda ser provado pelo de jejum. Eu chamei fome, mas é jejum. Uma coisa lida a outra, né? Uma coisa está atrelada à outra. 40 dias de jejum, debilitado no corpo, atacado na mente, com propostas muito grandes, né? O diabo chega a oferecer os reinos da terra, ele rejeita, o foco dele está no alto, e quando tudo aquilo termina, descem os anjos com banquetes, comida em pleno deserto, onde nem mesmo água existia. Lá estão os anjos, coroando Jesus por terem repreendido o diabo, mas não a prova, não o processo que Deus havia colocado ele lá. Não repreenda a prova, repreenda o diabo e as suas astúcias, repreenda o diabo e os pensamentos errados, repreenda o mal, mas não o processo de prova. Número 2, suporta calado. Homem e mulher de Deus, fica calado. Para de murmurar, para de reclamar. Sorria, você está sendo filmado, você está sendo observado por Deus, testado por Deus. Você está pensando, será que eu posso dar essa coisa específica que ela tanto quer? Será que eu posso derramar algo ainda mais precioso na vida dele, na vida dela? Aí, qual o sinal que você dá para Deus? Ah, Deus, isso aqui tá muito sério, você me colocou nisso, você é o culpado disso. Opa! Você dá os sinais errados para Deus. Então, em nome de Jesus, se mantém calado, não reclama, deixa o Senhor te provar. Repreende o diabo, repreende o mal, mas se cala. Não abre os teus lábios para culpar a Deus, para provocar os céus, no sentido de culpar os céus. Não, provoca os céus no sentido de movê-los em teu favor. Peça força, ajuda, discernimento, abre os meus olhos, dá-me graça, identifica aquilo que não condiz com a palavra de Deus, ou seja, aquele pensamento errado, repreende, rejeita, procede do inferno, rejeita o diabo, resiste-o, repreende-o, mas não aprova, não o processo, porque ele vem como permissão de Deus. Lembra de Jó? Só tocaram na vida dele, vão pedir permissão. Então, Deus, eu posso. Ele é super corretinho, mas é porque ele tem tudo. Deixa eu tocar? Deus disse, toca. Pode levar tudo, menos a vida. Até a saúde pode levar, menos a vida. Deus permitiu que ele fosse testado. E agora, para encerrar, tá? Prometo. No mundo tereis... deixa o caráter dele ser forjado em ti. Eu já queria chegar no mundo tereis aflições. Deixa o caráter de Deus ser forjado em ti. Às vezes nós estribuchamos demais, reclamamos demais e não permitimos que o oleiro amasse. Já imaginou se aquele vaso de barro tivesse boca e mãos e pés como a gente, e olhos e ouvido? Meu Deus, eu acho que a cada apertada ele dizer, não mexe em mim, pá! E estribuchar o oleiro apertando, amassando e não... E sair correndo, leva o oleiro correndo atrás, corre atrás, pega esse vaso e bota de volta no lugar. Vamos tentar de novo, vamos tentar fazer. Mexe aqui, puxa aqui e ele... imaginou? Se o vaso tivesse braços, pernas, olhos, ouvidos, boca, meu Deus. Ele não permitiria que a obra-prima final pudesse surgir, porque ele não ia permitir que o oleiro terminasse o trabalho. Ele não ia permitir que o vaso fosse aperfeiçoado, porque o processo em si é doloroso. Nossa carne não deseja, mas a Bíblia é clara. Você quer seguir-me? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Todo dia, toma a cruz e me segue. Dentro desse contexto, eu quero deixar aí a vida de Paulo, né? Paulo você vai conhecer apóstolos gentios, você vai ver em Atos dos Apóstolos a quantidade de perseguição, você vai ver em Coríntios ele dizendo por quantos naufrágios ele passou, por quantos açoites ele passou, por quantos apedrejamentos ele sobreviveu. Você vai ver o drama da vida de Paulo.
E chega um momento na vida de Paulo que o que chateia ele são os mensageiros do diabo. Exatamente os mensageiros de Satanás, que ele chama de mensageiros de Satanás, os judeus que o perseguiam. Então o que acontece em determinado momento da vida de Paulo? Ele ora a Deus: então Deus, deixa eu te pedir só uma coisinha, me livra desse espinho na carne, tira isso da minha vida. Eu quero pregar livremente a tua palavra, mas onde eu chego, chegam os judeus, me apedrejam, suscitam ira na cidade inteira. Onde eu vou, eles estão me seguindo, não me deixam fazer a tua obra de maneira livre. Então, Deus, me livra desse espinho na carne. E aí você sabe que Deus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou tirar esse espinho, Paulo, mas a minha graça vai ser o suficiente para você passar por isso. Os milagres vão continuar acontecendo, a graça vai estar presente, crescendo em conhecimento, revelação, sabedoria, tudo eu te dou. Mas não me pede para tirar a prova, não me pede para tirar o teste da tua fé. Então eu te aconselho, eu te encorajo, irmãos, vive pela graça. Não pede para o Senhor tirar a prova, repreende o mal, repreende o diabo. Se sujeita a Deus, você vai viver momentos em que o Senhor vai te coroar, que vai te abençoar, te recompensar, mas você também vai viver momentos em que a sua fé vai ser provada. E não vai adiantar repreender, não vai adiantar tentar se proteger, não vai adiantar culpar a Deus. O que vai adiantar é obedecer calado, repreender o mal. Para o mal, nós somos falantes. Para Deus, na hora da prova, nós somos resilientes. Nós somos servos obedientes. 1000 desculpas pelo vídeo super longo, 56 minutos. 1000 desculpas. Mas eu quero deixar essa palavra aqui para você. Não adianta pedir para tirar o espinho. O marido ruim, o emprego ruim, meu Deus. A situação difícil, se submete. Se você não tem uma orientação e uma palavra de Deus para obedecer específica, se submete, se cala, pede a graça. E a graça vai ser contigo. Ao final de tudo isso, depois você me conta como foi o banquete com os anjos. Deus te abençoe. God bless you.